Obrigado, Senhor, por esse privilégio que Tu nos tens dado. Nós somos-te gratos porque tudo que temos vem das Tuas mãos. Nada conquistamos por esforços próprios. Tu abres portas, Tu fechas portas, mas tudo vem das Tuas mãos. E nós, Senhor, jamais poderemos dizer que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a Tua mão se ausentou. Mas em todos os momentos, Tua mão se fez presente. Hoje, pedimos que receba a nossa gratidão pela própria vida, porque Tu nos deste, nos presenteastes com mais um dia de vida. E com ele, Tu nos deste tudo o que mais necessitávamos. Por isso estamos em Tua casa, gratos. Por isso cumprimos esta ordenança da Tua palavra, gratos. Te louvamos porque somos gratos. Falamos contigo porque temos gratidão. E agora, por gratidão, pedimos-te, fale Tu conosco. Então, Pai, direciona o emprego desses valores, sabedoria, direcionamento, para que em tudo o Teu nome seja bendito e seja glorificado. No nome de Jesus, recebe os valores, recebe as nossas vidas e aquilo que Tu damos para a glória do Teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar? Paz do Senhor. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, só para ter uma... Alguém tem nos ajudado aí às madrugadas? Quem tem orado aqui às madrugadas? Tem? Que bênção, que bênção. Tem aqui do lado de cá? Tem. Então, continue. Porque nessa continuidade das madrugadas, Deus tem feito coisas lindas. E muitas vezes, aparentemente, aos nossos olhos, não parece. Mas eu sei que Deus tem feito e vai continuar fazendo. O que eu preciso é trazer à minha memória o que me traz esperança. Mas que alegria de ver esse casal tão lindo do Rio de Janeiro. Que bênção poder estar hoje. Que alegria, queridos. Deus os abençoe, meus amados, viu? Então, eu peço aos amados e aqueles que puderem continuar propagando e desejar estar conosco, estejam orando. Porque particularmente na terceira e quarta vigília, isto é, ou da meia-noite às 3, ou das 3 às 6. Então, você escolhe, mas dobra o teu joelho, porque a Páscoa está chegando, não é? Dia 13 de abril, ela cai no dia 14, mas em função até da necessidade e das dificuldades que temos no meio da semana, nós vamos realizá-la no domingo, no dia 13 de abril, e teremos no domingo de manhã o batismo. Então nós vamos estar pela manhã realizando o batismo e à noite a festa da celebração da Páscoa, que não é outra coisa senão a celebração da minha salvação. Amém, irmãos? Quinta-feira é duro, né? Ninguém gosta de falar, né? Acho que gastou tudo no dia e à noite a gente fica meio mudo. Mas, graças a Deus que aqui estamos. Querido, tem mais algum aviso que eu não estou lembrando? Mas depois, se lembrar, eu falo. Hoje a assessoria não está meio de férias hoje. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 lugares. O primeiro deles está no livro de Atos, capítulo 26.
Eu vou ler o verso 19 e o verso 21. Atos 26, 19, não é 19 a 21, não, é 19 e 21. E depois nós vamos ler Gênesis 28, 10. Mas primeiramente eu quero ler Atos 26, 19 e 21. O 19 diz assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. 21. Por causa disto, desta obediência, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Vamos a Gênesis? Capítulo 28. Verso 10. Acharam? Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã. Senhor, fale conosco. Porque esse momento é um momento de alegria. Até aqui louvamos o teu nome. Falamos contigo através das nossas orações, dos louvores, mas agora fale tu conosco. E que os nossos ouvidos estejam desobstruídos para ouvir a tua voz. E, Senhor, a tua palavra possa ser colocada em nossa mente e escrita nas paredes de carne do nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje, eu ouvia um pastor renomado aqui no Brasil, dando uma notícia que eu nunca imaginava ouvi-la. Mas ele dizia que, pela radicalidade dele dentro da Bíblia, ele foi chamado pelo conselho da igreja e foi pedido a ele que mudasse e que a partir de hoje ele estava suspenso do ministério pastoral. E um homem admirado por muitos. E ele então pedia perdão por ele ter machucado muitos com a sua radicalidade bíblica. E quando eu ouvia isso, e um pastor que admirava, e vendo essas passagens, Deus colocou no meu coração de falar nessa noite um pouco do que é a compaixão e a misericórdia de Deus. Deus é justiça, Ele é justo. Ele não passa pela lei da semeadura que você planta, você colhe aquilo que você planta. E aliás, a Bíblia diz que você colhe pior do que planta, porque quem planta vento, não colhe vento, colhe tempestade. Então a lei da semeadura, Deus enfatiza ela. E eu quero falar de dois homens, debaixo de um projeto, de um plano, de um objetivo de Deus. Dois homens que, em função das suas atitudes,
foram perseguidos e correram risco de morte. Dois homens, um diferente do outro. Um perseguido por aqueles que queriam matá-lo, porque foi obediente à visão celestial que Deus tinha dado a ele. O outro, perseguido porque queriam matá-lo, porque foi desobediente ao projeto que Deus tinha na vida dele. Esse projeto iria acontecer na vida de ambos de qualquer forma, porque ambos já eram escolhidos por Deus para aquilo que Deus tinha planejado. Mas hoje eu não vou falar sobre o que foi obediente. Eu quero falar sobre o que foi desobediente. Inclusive, em Gênesis 26, que lemos, está falando de Jacó. E Atos está falando de Paulo. Qual a diferença entre Paulo e Jacó dentro do contexto que lemos? Paulo nunca quis conquistar a função, o ministério e o objetivo de Deus sobre a vida dele empregando forças. Nunca. Pelo contrário, ele era contrário a tudo isso. Jacó, por sua vez, não parou para pensar e meditar que havia sobre a vida dele um grande projeto do Senhor. O Senhor já tinha determinado para ele que ele seria o grande patriarca da nação de Israel através dos seus 12 filhos. Mas ele teve uma atitude junto com a sua mãe, e eu não quero repeti-la porque até as crianças da igreja já sabem de cor esse acontecimento. Mas a mãe, juntamente com ele, traíram o pai. Rebeca, junto com Jacó, traíram a Isaac. Enganaram a Isaac. Porque a lei dizia que o primogênito é que deveria receber a bênção de Deus. E na ausência do pai, na morte do pai, ele assumiria o direcionamento da família, dos bens e de tudo. Mas a luta de Jacó começou dentro do ventre da mãe dele, de Rebeca, aonde ele já lutava com Esaú, seu irmão, para adquirir. E isso nós podemos criticar. Eu tive que estudar um bom tempo o hebraico e a história dos hebreus. E o povo judeu valoriza mais a Esaú do que Jacó. Porque eles dizem, Esaú não errou e não enganou como Jacó enganou. Mas ele se esquece que no contexto histórico de ambos, Esaú não valorizou a primogenitura. E Jacó valorizou a ponto de enganar o seu pai para receber a bênção, porque ele sabia que tinha sobre ele a promessa da concretização da nação de Israel. E ele engana seu pai, e seu pai, enganado, já cego, o abençoa como primogênito. Quando Esaú vem, o seu pai então detecta, através da conversa com o filho, que havia sido enganado. Mas tentou até alegrar o próprio filho, dizendo, mas tu também serás uma grande nação. Mas a bênção da primogenitura
tinha sido, desculpa a expressão, surrupiada, tomada através do engano. E como eu falei, a lei da semeadura, ela é uma realidade para todos nós, para todo ser humano que existe e que existiram nessa terra. Jacó pagaria o preço do engano com que ele e a sua mãe enganaram o seu pai Isaque. 20 anos, esse homem fugiu do seu irmão, porque o seu irmão havia regimentado um exército para matá-lo. Assim como Paulo estava jurado de morte porque tinha sido obediente à visão celestial, Jacó estava jurado de morte por ter roubado algo que, apesar dele, Esaú não valorizar, Jacó tomou de uma forma ilícita. Como é que Deus age com esse homem? Qual seria a postura de Deus diante disso? A Bíblia diz lá, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta, aí está o segredo, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela traz à tona o que está escondido. E eu já disse para os meus irmãos que nós podemos realizar algo bom com um desejo ruim, ou podemos até realizar algo ruim tendo um desejo bom. Mas a palavra, ela quando entra dentro de mim, ela traz à tona o que eu não enxergo dentro de mim. E quando ela traz, eu me envergonho. Os intentos de Jacó tinham um valor diante de Deus, como os intentos de Esaú eram rejeitados. Mas como é que Deus então vê um homem que errou? Um homem que usurpou um direito que não era seu. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com os meus irmãos. Então, o verso 26, que nós lemos, 28, no verso 10, partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã. Por que ele partiu? Porque o seu pai, quando soube do que ele fez, já pressentiu que o irmão iria matá-lo, e ele então chama Jacó, chama Rebeca, e diz: pelo que vocês fizeram, o meu filho Jacó não pode ficar aqui em casa. Então, eu vou te mandar para a casa do pai da tua mãe, Lemuel. E lá estará o irmão da tua mãe, Labão. Vai para lá, foge, porque vai lhe custar caro a tua atitude. Irmãos, me entendam, havia um projeto de Deus sobre a vida deste homem. A impaciência, a precipitação, quando vem sobre a nossa vida, estraga o projeto de Deus. Davi disse assim: eu esperei, mas não parou aí. Além de esperar, ele diz: eu esperei com paciência. E ele ouviu o meu clamor. Muitas vezes há promessas sobre as nossas vidas que nós queremos ajudar a ser cumprida.
quando eu tenho que esperar o tempo de Deus. Deus é o próprio tempo. Ele faz e cumpre tudo na hora certa. Eu quero te dizer uma coisa, houve uma promessa na minha vida, que quando eu li a Bíblia dizendo que Caleb esperou 45 anos, Abraão 24 anos, outros esperaram anos, eu esperei 25 anos. 25. E a promessa que me foi dada no pior momento da minha vida. Eu lhe pergunto, você está desempregado? Acho que eu já falei aqui. Minha casa indo a leilão, carro levado pelo oficial da justiça, não podendo pagar padaria, não podendo, e o Senhor vem e me dá uma promessa, Ele colocará em tuas mãos muitos bens. Se eu não tivesse a visão de quem é Deus, eu ia dizer, do jeito que eu estou. Não tendo dinheiro para pagar uma padaria e tendo que comprar um leite na vizinha que tinha paciência. A casa indo a leilão, já sem o carro. E você tomar posse e dizer assim, Deus vai pôr bens nas minhas mãos, eu estou perdendo tudo. É impressionante como o Senhor se manifesta nos piores momentos para dar grandes promessas. Porque nos piores momentos, muitas vezes você está abatido, você está sem fé, você está desacreditado e você está desacreditando, você está muitas vezes questionando, murmurando, aí o Senhor vem e fala assim, eu vou colocar muitos bens em tuas mãos. Outro detalhe na mesma palavra profética, e um dia tu estarás na televisão, perdendo tudo, sem um vislumbre de algo que poderia me dar confiança. Na televisão? Quem sou eu para isso? E depois, te colocarei ao lado de homens influentes da nação. Irmãos, eu peguei as 3 profecias e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a crer. Quero lhe dizer, Deus não falha. E nós não podemos retardar o que Deus promete. E nós não devemos nos preocupar com o tempo do cumprimento. O que você tem que fazer, o que eu fiz e nós temos que fazer é crer que quem prometeu é fiel para cumprir, independente de circunstâncias. Tem dia que você está parecendo um trapo. É só o pó. Você não tem condição nem de falar, estou quebrado. Não, eu estou moído. Mas eu preciso trazer à minha lembrança o que me dá esperança, e o que me dá esperança é o que Deus fala, e o que Deus fala não cai por terra. Isaías diz que nenhuma palavra proferida pela boca do Senhor cairá por terra. Nenhuma. O que Ele prometeu, Ele vela em cumprir. Nunca falhou. Eu vejo vidas às vezes falando, Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais. Irmãos, quem não lembra é esse que murmura, porque você tem que guardar as promessas do Senhor, entesourá-las, e fechar a tua boca para que o inimigo não ouça, para não roubar. Muitas promessas não devem nem ser compartilhadas, porque muitas delas Deus traz na particularidade de momentos a sós teus com Ele. E tem um detalhe, há promessas que é minha, são minhas. E eu não devo estar falando, porque você tem as suas promessas, você tem, e essas promessas são para ser guardadas. Jacó precipitou tudo. Jogou fora
entre aspas, um grande projeto. Por causa disso, esse homem sofre 20 anos fugindo do irmão. 20 anos. E agora, nessa ordenança dos pais, para ele ir embora de casa, você pega o verso 11, irmãos, eu queria falar do verso 11 até o verso 19, mas hoje eu não vou. A minha maior alegria nesse texto é falar quase que do final dele, mas o inquietamento do Senhor foi do início dele. Porque no verso 11 ele diz assim: Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Sabe qual era esse lugar? Esse lugar é o mesmo lugar aonde Jesus encontrou a samaritana. Vocês lembram aonde que ela ia tirar água? Pois foi ali que ele cavou o poço. Foi ali que ela encontrou com Jesus. Foi ali que Jesus mandou 11 passear para não atrapalhar a obra dele, dos seus apóstolos. 11 deles, olha, vão para a cidade comprar comida, porque senão vocês vão me atrapalhar. De vez em quando Deus dá uma chutadinha em nós, porque nós somos fogo. Nós somos complicados. E outro detalhe, Deus manda Jacó para um lugar cheio de pedras. Tanto lugar para o Senhor mandar, vai mandar onde só tem pedra. E quando eu olho para a palavra, excluindo Jesus dizendo eu sou a pedra principal de esquina, todas as demais passagens das pedras dizem que elas servem para matar. Ou então, para gerar tropeço. Quer dizer que esse homem é enviado para um lugar aonde só tem instrumento de matança e instrumento de tropeço. A atitude que ele tem é uma atitude que agora traz para nós o contrário do que ele fez enganando seu pai. O que Jacó faz? No meio ou no momento em que ele vai... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De Beersheba até Padã Harã tem 1.150 quilômetros. Hoje, se você fizer esse caminho de carro, você vai demorar 13 horas de carro. Esse homem fez a pé, fugindo, na melhor das hipóteses, em cima de um camelo. Mas nesse lugar aonde ele para descansar, ele caminhou 130 quilômetros. Era tão causticante o dia, o lugar, porque era um lugar do deserto. Ele demorou 3 dias. Mas nesta noite aqui, ele sente vontade de descansar e Deus prepara para ele um lugar cheio de pedras. Irmãos, a pedra não muda a sua natureza. A pedra não muda
a sua estrutura? A pedra é dura. Não há possibilidade ali de haver uma mexida para que a pedra pudesse não ser tão dura. Mas Jacó pega a pedra para descansar a sua cabeça. Então eu lhes pergunto, para essa pedra servir de travesseiro, e a natureza da pedra não mudou, o que mudou então? Foi a natureza de Jacó. No momento em que ele lembra-se das promessas, eu vou lhe dizer, ele pôs a cabeça no pior lugar que tinha para descansar, algo terrível, mas naquele momento, Deus transforma na mente dele, Deus transforma no interior dele, a pedra em travesseiro. Você crê nisso ou não? Ué? Deus manda um povo rodear Jericó por 7 vezes num dia, e na última volta manda dar um grito, e as muralhas que tinham mais de 6 metros, onde passava 2 carros juntos, as muralhas caem por terra, e tudo aquilo agora é destruído, e o povo de Israel entra e toma. Não vai fazer isso? Não vai transformar a mente de alguém para entender que aquela pedra não era castigo de Deus, mas era o momento em que Jacó iria ter com o Senhor uma experiência íntima, particular e especial. Eu lhe pergunto, hoje a gente vai na loja e vejo tanta gente procurando travesseiro porque diz que não dorme bem. Eu preciso trocar travesseiro. Um porque é mole demais, outro porque é duro demais, mas é travesseiro de pena de ganso, é travesseiro de pena de galinha, é travesseiro de tudo quanto é pena, e a coisa, você bota a cabeça de um lado para ficar torta, põe do outro, está torta. Travesseiro hoje não se acha um, agora pega uma pedra e deita. Se Deus não agir, você não descansa. E um detalhe, você sabe quando é que você sonha? Só quando o teu sono é completo. Me diga uma coisa, esse homem me deita numa pedra e ainda tem sonho. Sabe o que quer dizer isso? Deus lhe deu uma noite de descanso abençoada, a ponto dele poder sonhar. Sabe o que tudo isto é? Compaixão de Deus. Quantos erros nós, por desobediência, não vemos tantas pessoas cometerem? E quantos erros nós não cometemos pela nossa teimosia? Paulo disse a Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas muitas vezes nós questionamos, sentamos à mesa e questionamos a visão celestial, porque um entende de uma maneira, outro entende de outra, e até hoje nós temos brigas milenares, teológicas e doutrinárias. Não se compreende. Deus, sendo um Deus de compaixão, de misericórdia, a palavra diz, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Já pensou se Deus nos tratasse segundo os nossos erros? Mas há um detalhe. Deus transforma maldição em bênção. O que é para Deus transformar uma pedra num travesseiro? O que eu quero lhe dizer hoje é, não perca a tua esperança.
Se a tua cabeça está no travesseiro, é porque ela precisa descansar em algo duro, para você trazer em memória que, por mais que seja duro, Deus ainda preparou lugar de descanso. E o propósito de Deus vai além disso. Eu não vou entrar agora, porque senão, meus irmãos, não vamos sair daqui tão cedo. Porque o que vem a seguir é o mais glorioso de tudo isto. Mas o que estamos falando é a grande manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Que diferença há entre eu e Jacó? Quantas vezes nós nos enganamos? Quantas vezes não mentimos? Quantas vezes? Quantas vezes eu não enganei alguém? E nós achamos que a Bíblia relata o quê? Pecado, pecadinho e pecadão. Quando o pecadinho ou pecadão fere e maculam a santidade de Deus igualmente. E nós somos tão duros, que quando alguém é preso porque estrupou, matou, nós não aceitamos a conversão. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos o perdão de Deus para alguém. Eu aceito para mim. Saul, ou melhor, Esaú, não aceitava de forma alguma o seu irmão tê-lo enganado, a sua mãe tê-lo enganado. E eu não, eu tenho a minha valorização de pecado. Às vezes, se nós pudéssemos, a gente fazia uma lista de todos os pecados que vêm à mente, e a gente daria valor neles. Qual o pior pecado para você? Qual o pior pecado que nós podemos cometer? Ainda que eu colha reflexos do meu plantio, na hora do colher, Deus se manifesta com misericórdia. É de Deus isso, compaixão e misericórdia está nas mãos dele. Por isso que eu não posso me precipitar quando há promessas do Senhor sobre a minha vida. Querido, não duvide, não questione e espere. Eu tenho que crer que o que Deus prometeu vai se cumprir, senão eu deixo de caminhar com Ele. Nesses dias, buscando ao Senhor, o que eu já recebi, meus irmãos, é só Deus. Mas há algumas promessas que, se eu olhar para as circunstâncias atuais, eu vou descrer. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus prometeu, vai acontecer. Acabou. A igreja não é minha, não é de homem nenhum, a igreja é dele. A igreja é dele. Ele permite, meus irmãos, não vou falar nada, deixa Deus fazer. Mas eu queria te dizer, está demorando a vitória? Não desanime, porque aquele que prometeu chama-se fiel e verdadeiro. Descansa. Ah, mas é só pedra. Dorme. O Senhor vai fazer aquele montoado de pedra se tornar num colchão. Antigamente falava quencopato, né? Agora o Senhor bota o colchão lá que massageia, né? Você está dormindo, você liga lá, o negócio. Não é assim, Marcelo? Eu não tenho, você tem, tá bom. Então, a coisa mexe. Você deita cansado, acorda novo. Agora imagine um monte de pedra.
mas Deus transforma no melhor dos colchões e a pedra no melhor dos travesseiros. Deus faz isso para nós. Deus faz isso para nós. Independente daquilo que temos feito, cometido, entristecido a Ele, a misericórdia dEle, diz Lamentações, é a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia se renova cada manhã. Por que se renova cada manhã? Porque cada noite eu peco. Senão não precisaria renovar-se a cada manhã. Se renova a cada manhã é porque cada dia, cada noite eu erro. Mas Ele está me dizendo, olha, traga em memória o que te dá esperança. Confie na minha palavra. Depois nós vamos completar tudo que está dentro desse texto, que é algo glorioso. No meio da colheita, muitas vezes ruim, porque plantamos uma semente ruim, no meio da colheita, no lugar da vergonha, vem dupla honra. É Deus que faz isso, eu não vou brigar com Ele. Porque se eu discutir com Ele isso, eu estou perdido. Essa palavra, ela nos alcança nos nossos dias de hoje. Ela é atualizada. Ela é real. Ela é para nós. Porque assim como Jacó, nós muitas vezes falhamos. Mas Deus, veja, Deus pega o que era para a morte, Deus pega o que era para tropeço e transforma em descanso. Só Ele podia fazer isso. Agora Ele vai transformar a tua forma de pensar, a tua mente, num lugar onde não tem nenhuma possibilidade. Quando você, imagine Jacó chegando, o sol causticante, cansado, exausto, e ele fala, eu vou descansar aqui. E ele olha a um lugar cheio de pedra. Vocês acham que ele não procuraria um lugar melhor? Depois nós vamos ver que o lugar de pedra, ele diz no final do verso, do texto, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão o quê? A casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Como entender isso? Igreja não deveria ser um lugar cheio de pedra, mas é. Mas é ali que nós ouvimos a voz do Senhor e o cumprir das promessas dEle. Irmãos, Deus abençoe. Guarde isso. A hora que você deitar, não reclame. Deus tem nos dado um sono reparador. E nos acorda de madrugada porque quer ouvir nossa voz. Só para isso. E em troca, nós ouvimos a voz dele. Porque ele diz que os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Não dá a impressão, não tem tanta gente para cobrá-lo. A fila é menor. E ele está mais atento. Faça isso. Deus há de transformar as tuas pedras e a pedra da tua cabeceira em algo muito confortável. E no meio da colheita, Ele virá com misericórdia. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?
Se Deus não mexe nas circunstâncias e nas lutas que você está vivendo, Ele mexe em você. Os discípulos, quando estavam no mar da Galileia, há duas passagens. Na primeira, Jesus dormia sobre o barco, na popa. E um dos seus apóstolos, creio, Pedro, foi acordá-lo, porque o vento estava terrível, a tempestade terrível, o barco se enchendo de água. E o apóstolo chega para o Senhor, acorda ele e diz: Senhor, não te dá que pereçamos. Quer dizer, o Senhor vai deixar a gente morrer? E o Senhor diz assim: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E tudo se fez bonança. Mas se Ele não agir na tua situação, Ele vai agir em você. Na segunda passagem, quando Ele aparece, já na quarta vigília da noite, isso entre 3 e 6 horas da manhã, e Ele vem andando por sobre as águas. Quando olham para Ele, os discípulos dizem: é um fantasma. Mas alguém diz: não, é o Mestre. Mas Jesus disse: sou eu, não temas. E o Senhor então não mexeu na tempestade, nem no vento, nada. O Senhor mexeu nele e diz neles: aquietai-vos. Acalma. Nós estamos servindo um Deus que não falha. A nossa fé é um problema. Basta o mínimo de coisas para a gente desanimar. Agora há pouco aqui, estou com o meu... Deixa eu pedir uma coisa. Dá para desligar aí, querido, a transmissão agora? Então desliga.